Esse vídeo é uma compilação de outros tempos, no total 2 vídeos, então em algum momento eu irei falar no vídeo anterior. Que vídeo anterior é esse? Bom, você já viu, é porque os dois estão aqui. Em 1981, um rapaz chamado Arne Cheyenne Johnson eliminou um moço de forma muito gentil e misericordiosa, mais ou menos 5 facadas. Mais tarde, a defesa alegou que ele estava possuído por um demônio. O caso tomou proporções globais e ficou conhecido como o caso do "O Diabo me fez fazer isso". E foi também o responsável por tornar o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren mundialmente conhecidos, pois serviram de testemunha para o caso Patati e Patatá. Vai ficar mais claro no terceiro filme, calma aí. Mas eles já atuavam como demonólogos desde os anos 50. Em 1971, eles foram chamados para investigar o caso da família Perron, que afirmava viver em uma fazenda assombrada. Uma das 5 filhas da família, Andrea Perron, décadas depois, escreveu uma série de livros sobre o que aconteceu, House of Darkness, House of Light. E foi justamente esse material que chamou a atenção da New Line Cinema. A ideia era transformar os arquivos dos Warrens em uma película sobrenatural de terror inspirada nos clássicos dos anos 70. Para desenvolver a ideia, foram convocados os irmãos Chad e Carey Hayes, roteiristas conhecidos por A Casa de Cera. Mas o maior responsável pelo sucesso do projeto foi um moço chamado James Wan. James Wan é um daqueles casos em que o diretor já começa com uma voadora na porta, pois seu primeiro filme foi logo Jogos Mortais. Um filminho ali, de baixo orçamento, $1 milhão apenas, feito só para preencher a cota de jovem aprendiz na empresa, e que surpreendeu os executivos com um sucesso completamente completo. James Wan transformou um orçamento de $1 milhão em uma bilheteria de 100 milhões! É muito dinheiro. Os olhos dos executivos obviamente cresceram e disseram a James: "Queremos Jogos Mortais por ano. Vamos, trabalhe!" E James Wan respondeu: "Nem muito corajoso para alguém que só estava começando a carreira, cujo pagamento foi uma coxinha e uma Coca Zero. Ele era iniciante, claro que não recebeu parte do lucro. Que moral ele tinha para dizer quero parte do lucro? Nenhuma. Sua atitude pareceu coragem. Mas hoje a gente sabe que o desgraçado só é muito preguiçoso mesmo. Comentei isso no vídeo de Mega. Vê lá depois. Vídeo muito bacana, com informações e muitas reflexões. Porque aqui tem reflexão. E a brincadeira, obviamente. O cara lança um filme a cada, sei lá, 2 anos. E produz uma porrada de filmes também. Ele tem tanta ideia que a maioria dos filmes estão em eterna produção. Como o remake de Van Helsing, que acho que não vai acontecer nunca. E não é ele que vai dirigir, nem planeja, mas isso não vai acontecer não. Maldito James Wan. Maldito. O importante é que James Wan não queria ser visto apenas como o diretor de Jogos Mortais. Ou ficar limitado a dirigir a mesma coisa sempre. Ele queria testar estilos e gêneros diferentes. O que viria a se tornar uma de suas maiores marcas. O cara versátil. Vai de Invocação do Mal a Velozes e Furiosos muito rápido. James Wan não estava à venda. Foi isso que ele disse. Então, assim como James Gunn, referência ao vídeo de Superman, ele foi morar de aluguel no interior da Pacatuba. Lançou alguns outros filmes, mas nenhum teve grandes repercussões, o que colocou um grande vício em sua carreira. Até que finalmente, em 2010, lançou Sobrenatural. Aí sim ele repetiu a dose, transformando 1 milhão em 100 milhões. Ele fez de novo! Em Sobrenatural ele mudou o estilo. Saiu do terror gráfico, do gore, para o terror de atmosfera. Ai que medo. As exatas características que o estúdio buscava para Invocação do Mal. Então eles disseram bora e James respondeu: bora. A película começa com o caso da boneca amaldiçoada Annabelle. Quando a gente se mudou pra cá, tinha um satanás morando com a gente. Ele pediu pra entrar na boneca e eu deixei, mas não sabia que ia dar problema. O casal de detetives sobrenaturais Ed e Lorraine Warren pegaram a boneca possuída e a prenderam em um lugar seguro, na casa deles, mais precisamente no porão, que era basicamente um museu de artefatos diabólicos. Após a introdução dos detetives, a película pula para a apresentação da família Perron, que acabava de se mudar para uma fazenda amaldiçoada. A família era composta por Coraline Perron como a mãe, Rogério Perron como pai e uma porrada de filhas Perron, todas meninas. E finalmente, a cachorra Perron, que também era menina, e se negou a entrar na casa nova. Enquanto a família tratava da mudança, a caçula Perron, April Perron, brincava em uma árvore do lado de fora e havia encontrado, oh não, um brinquedo amaldiçoado. Sua irmã Perron, Nancy Perron, disse: "Entra logo, menina réa." E ela obedeceu. Mais tarde, as irmãs Perron jogaram cabra cega. Na brincadeira, acabaram quebrando uma parede secreta amaldiçoada que dava para um porão secreto amaldiçoado. Rogério Perron desceu para ver, mas não deu para ver, então ele voltou. Enquanto isso, a cachorra Perron latia sem parar. Eide! Silêncio, cachorro homofóbico! Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta. Mas essa não foi a única coisa estranha naquele dia. Primeiro, a mãe Perron percebe hematomas roxos em seu corpo logo ao acordar. E com o tempo, esses hematomas só vão ficando piores. E segundo, todos os relógios da casa pararam exatamente às 3h07 da madrugada.
Na madrugada seguinte, os relógios pararam 3:07 mais uma vez. E uma das filhas Perron, Christine Perron, que divide seu quarto com Nancy Perron, sentiu um cheiro podre e alguma coisa puxando seu pé. Ela pensou ter sido sua irmã e disse: "Para, rapariga!" E a entidade demoníaca parou. Enquanto isso, no outro quarto, Cindy Perron, que costumava ter sonambulismo, invadiu o quarto de Andrea Perron, a mais velha, e começou a bater a cabeça em um armário amaldiçoado. Normal. No dia seguinte, Rogério foi trabalhar e as filhas foram para a escola. Com exceção da caçula Perron, que ficou em casa com a mãe e com seu amigo amaldiçoado, imaginário, Rod. Ela conversava com ele através do brinquedo amaldiçoado que encontrou na árvore amaldiçoada. Mas Rod não se revelou para Caroline. Então ela pensou, essa menina louca só pode ser louca. Os fenômenos estranhos continuaram acontecendo às 3:07 de todos os dias. Como portas fechando sozinha, uma porta abrindo sozinha, uma bolinha sendo arremessada, uma lâmpada papocando, uma bruxa dos infernos em sua forma astral pulando nas crianças. Normal. Após tudo isso, finalmente os Perrons decidiram buscar ajuda profissional. Como Yusuke Urameshi estava muito ocupado, Ed e Lorraine assumiram o papel e chegaram na cena do crime. Acontece que Lorraine possui técnicas secretas de clarividência. Então, assim que ela entra na casa, percebe aquele ki maligno pairando no ar. Após a vistoria, o casal fez uma pesquisa. Eles descobriram que a casa pertenceu a um moço chamado Judson Sherman, que se casou com Bathsheba, uma parente de Marytown Easton, que foi acusada no passado de bruxaria em Salem e condenada à forca. O casal teve um bebê, e quando ele estava no 7º dia, Bathsheba o sacrificou em nome do diabo, e depois se enforcou na árvore em frente à casa, amaldiçoando todos que tentassem viver em suas terras. E a hora de sua morte foi às 3:07 da madrugada. O que já explica uma coisa ou outra, mas não acabou por aí. Nos anos 30, uma outra moça morou lá. Seu filho, chamado Rod, foi declarado como desaparecido para sempre. E a mãe se autofaleceu no porão. E o padrão se repetiu mais algumas vezes. Resumindo, a bruxa tenta possuir o corpo da mãe, o que explica os hematomas roxos. Depois sacrifica os filhos e se autofalece, completando assim o ritual. Agora a missão de Ed e Lorraine é reunir provas de que a casa sofre interferência demoníaca, para finalmente enviarem as provas para o Vaticano, para eles enviarem um padre profissional para exorcizar a casa. Infelizmente não tinha o Banco da Universal ainda. E para reunir as provas, os detetives chamaram o cameraman Drew e o policial... esqueci o nome. Policial! Então uma série de eventos sobrenaturais aconteceram e descobriram que o guarda-roupa amaldiçoado tinha uma entrada secreta, onde o garoto Rod se escondia da mãe. Mas tanto faz, porque a bruxa finalmente possuiu o corpo da mãe Perron. O trabalho de conseguir provas foi concluído quando uma das filhas Perron foi puxada pelo cabelo pelo vento. Então a família foi para um hotel, enquanto os Warren contrataram um padre. Vamos, padre, você precisa nos ajudar. Eu não quero não, tenho medo. Por favor. Tá bom. Enquanto isso, Rogério havia saído para comprar sorvete, mas quando voltou ao hotel, soube pelas filhas Perrons que a mãe Perron estava estranha, fedorenta, e levou Christine e April para sei lá onde. Rogério ligou para os Warrens, que imediatamente raciocinaram. Meu Deus, ela já está possuída e vai para casa para sacrificar as filhas. Todo o time então se reuniu e a batalha final começou. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Como o padre ainda não havia chegado, Ed assumiu o exorcismo. Afinal, já tinha visto alguns e tinha mais ou menos a noção. Mas somente após chamar a entidade pelo nome, o demônio foi derrotado. Bathsheba! Vai tomar no teu cu! Assim, o exorcismo foi completado e ficou todo mundo feliz. A película custou 20 milhões de dólares e arrecadou mundialmente só um total de 320 milhões de dólares. Dá pra dizer que foi um sucesso e James Wan ficou conhecido como um cara que sabe fazer filme e ganhar dinheiro. O importante é que 3 anos depois saiu o Invocation of the Evil 2 e esse eu vi no cinema e foi uma experiência muito marcante pra mim, porque eu vi num shopping aqui conhecido como Pirangaba e na saída, no ônibus, eu fui assaltado. E por sinal, assaltante muito simpático, muito educado, deveria ser o primeiro dia dele, ele tava muito nervoso, claramente muito nervoso. Eu quase me ofereci pra segurar a faca dele, enfiar em sua garganta, ceder meu assento ali pra ele respirar um pouquinho. Quem nunca ficou nervoso no primeiro dia de trabalho, né? Infelizmente o parceiro dele, parceiro de assalto, não foi tão educado, então... O importante é que o filme foi muito legal. E dessa vez James Wan não só dirigiu, como também foi um dos principais roteiristas. O cara tava com moral.
Resumo. Invocação do Mal 2 começa em 1976, na cidade de Amityville, nos United States. Ed e Lorraine estavam investigando a casa onde ocorreu o famoso massacre da família Defoe, quando um moço chamado Ronaldo faleceu toda a sua família, pais e irmãos, a tiros. E no fim, se faleceu da mesma forma. Lorraine utilizou seus superpoderes e refez os passos de Ronaldo espiritualmente, como se estivesse jogando PlayStation VR, para saber se ele sofreu alguma interferência demoníaca ou não. De repente, Lohana foi puxada para o porão e lá encontrou o capeta, a freira. O Satanásio mostra a Lorraine a morte de Ed, como se dissesse, não mexa comigo não, o que a deixou muito assustada. Ai, amor, bora se aposentar, tô com medo. Beleza. A película pula um ano no tempo, e muitos quilômetros também, indo para Londres, onde conhecemos a criança Janet. Mulher, ela falou assim, esse labubu é meu, tu acredita? Mentira, mulher. Arranca os cabelos dessa rapariga. De repente, a diretora apareceu e deu uma bronca em Janet, pois ela não estava com cigarro na boca, ou seja, detenção por desperdiçar cigarro. Mais tarde, conhecemos a família de Janet, os Hodgson. A mãe, Peggy, cria sozinha os 4 filhos, Margarete, Janete, Billy e John. O pai foi comprar cigarro para a família, mas se perdeu no caminho de volta para casa. Eles vivem em uma casa simples e enfrentam dificuldades financeiras. Após levar uma bronca por desperdiçar cigarro, Janete vai para o quarto e revela para sua irmã, Margarida, que tinha um tabuleiro Ouija improvisado. Menina, tu tá brincando com o joguinho do Satanás. Exatamente, mulher. Gostei de te brincar também. Satanás, papai vai voltar pra casa? Parece que o homem se escondeu também, que nem o Satanás sabe onde ele tá. O importante é que no meio da madrugada, Janet teletransportou para a sala, mas ficou tudo bem. Alguns dias depois, Janet acordou no meio da madrugada, mas nem tanto. Ficou conversando consigo mesma, tipo, você é Kenga, não você que é. Mulher, vou quebrar teu pescoço. Eu duvido é o dó. O que deixou sua irmã tipo assim. Mas que porra é essa? Quando parecia que estava tudo bem, Janet levantou e falou com sua irmã, usando uma voz de um idoso ranzinza. Essa casa é minha, moleque, vai embora, vá. Depois disso, Janet foi dormir. Enquanto isso, Billy, o menino caçula, após beber uma água, voltou ao seu quarto, mas o capiroto quis brincar de carrinho. Ai, que medo. O garoto foi testar pra ver se não tava ficando doido. Taca a mãe pra ver se que... Eita, pô. Ele conta tudo para sua mãe, que diz, você está louco, só pode estar louco. Ela desce as escadas e encontra Janete muito esquisita na poltrona. Então rolou uma transição sensacional aqui. James Wan botou o terno, não teve jeito. Passou algum tempo e Janete estava sozinha em casa assistindo TV. Como o espírito só queria zoar, começou a mudar de canal. E quando a garota percebeu, o controle estava na poltrona levitando. Misericórdia, que trabalho satânico. Minha casa, moleque. Não tinha jeito. O espírito se tratava de um idoso. Pela noite, os fenômenos estranhos continuaram. O velho nojento, inclusive, meteu uma mordida em Janet. A mãe, obviamente, ficou aborrecida. Me deixa dormir, sua praga! Até que... Vixe Maria! A família correu para a vizinha. O marido da vizinha, conhecido como Vizinho, ligou para a polícia para levarem o fantasma sob custódia. Infelizmente não deu pra ver. Enquanto isso, Lorraine estava lendo a Bíblia, quando teve seus sonhos invadidos pela freira. Ela veio dizer, não vem atrás de mim não, viu? Não venha não. Lorraine pensou, eu já me aposentei, fiquei na minha. E tu ainda vem encher meu saco? Agora eu vou atrás de tu só de ruim. E como aprendemos no primeiro filme que pra vencer um demônio é só chamar ele pelo nome, Lorraine pergunta: quem é você? Fora dos sonhos, ela começou a riscar a Bíblia adoidado. É um daqueles plots sem twists. É bem óbvio que ela escreveu o nome do Satanásio, mas ainda não percebeu. Além disso, a todo momento o nome do capeta aparece em tela, como aqui ó, Valak. Detalhes. Enquanto isso, o caso da família de Janet foi parar na TV. A garota, inclusive, foi possuída pelo idoso e deu uma entrevista. Eu dormi e morri na poltrona do canto. Vixe Maria! Enquanto a situação não se resolvia, a família de Janet dormia na vizinha. Mas nem assim o demônio parava de atormentá-la. Afinal, ele já estava na Janete. Então, do nada, o homem torto começa a correr atrás do Billy, mas na verdade era Janet. Finalmente o caso chegou até os Warrens. Vocês querem ir lá pra ver? Por que você não vai, padre? Vou nada, tenho medo. Além disso, você conhece a burocracia. O Vaticano só envia um padre profissional se for provado interferência demoníaca. E o estúdio não quer aumentar meu cachê também, então não vou não. Sim, aprendemos isso no primeiro filme, mas estamos aposentados. Por favor. Tá bom. Os Warren finalmente chegaram na tal casa amaldiçoada. Mas havia algo muito estranho. Na verdade, faltava algo muito estranho. Lorraine não conseguia sentir nenhum ki maligno pairando no ar. De duas, uma.
ou o demônio infestando a casa tinha capacidade de esconder seu ki, ou a família estava inventando tudo pra ganhar uma casa da Caixa, do programa Minha Casa Minha Vida. Afinal, só se humilhando muito que consegue. E como o invasor sobrenatural supostamente é um espírito de um velho nojento, a segunda opção parece ser mais provável, pois espíritos não têm tanto poder a ponto de esconder o ki. E isso tudo deixou Lorraine tipo assim. Estou curioso. Ed entrevistou o espírito através do corpo de Janet, mas ele só aceitou falar após todos virarem de costas. O Satanásio foi muito hostil, mas quando Ed utilizou o jutsu Sangue de Jesus tem poder, o tom de voz do espírito mudou e falou coisas estranhas. Ajudem! Ele quer soltar! Pela madrugada, Janet foi teletransportada para um quarto trancado, e quando Ed e Lorraine entraram, ela parecia travar uma batalha mortal contra a cortina. Estou curioso. Como o clima estava muito pesado, no dia seguinte, Ed tocou um Elvis Presley para criançada. Que lindo, cara! Pela noite, aconteceu mais um episódio de uma suposta possessão, e Janet foi parar na caixa de energia. Não! Não! Mais uma vez falando coisas desconexas. O problema é que pouco antes, uma moça simpática filmou Janet fingindo a possessão. Ou seja, era tudo mentira. Mas na verdade era tudo verdade. E Janet fez isso porque o Satanásio disse: se livra deles ou eu levo seus irmãos para o inferno. Ed e Lorraine então foram embora, mas no caminho, quando Ed derrubou as fitas, Estou curioso. ele sincronizou as duas falas estranhas do espírito idoso, e elas se completavam. Ajudem! Ele não quer me soltar! Só agora Lorraine conseguiu conexão com o espírito do idoso. Ele queria ir embora, mas o demônio não o deixava ir, pois estava o usando para chegar até Janet, e estava quase conseguindo. E o mesmo demônio impedia a conexão entre Lorraine e o espírito. Por isso só agora ela conseguiu, pois está longe da casa. E esse demônio era, oh não, a freira! Então deram meia volta e a batalha final começou. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Para derrotar a criatura, precisavam de seu nome. Então Lorraine lembrou que fez alguns garranchos na Bíblia. Ela chegou até o capiroto e disse as palavras mágicas. Vai tomar teu cu. Assim o demônio foi derrotado, ninguém morreu, a Caixa Econômica deu a casa pra família e ficou todo mundo feliz. Como já aprendemos na introdução, se tem uma coisa que James Wan não gosta, é de ficar na mesmice. Ele é aquele colega que te faz comprar um jogo caro, na promessa de que vão jogar o ano inteiro. Não todo dia porque a gente tem mais o que fazer, mas uma vezinha no final de semana, 2 vezinhas, mas enjoa na primeira semana e tu gastou dinheiro à toa. James Wan, filho da p***! Então ele pensou, 2 Invocação do Mal já tá bom. Agora eu vou fazer filme de super-herói. Ele foi fazer Aquaman, que é bem legal, bem bacana. Entre os filmes antigos do DCU, acredito que Aquaman seja o filme bem legal, bem divertido. É tipo A Pequena Sereia. E quem assistiu ao vídeo de Amores Materialistas sabe que eu acho A Pequena Sereia irado. Mas o importante é que nesse ponto ele já havia se tornado cabeça da franquia. E tá sempre participando supostamente de perto, meus ovos, de todas as produções que envolvem a franquia e seus derivados. Ele se tornou uma espécie de showrunner e está sempre acreditado nos roteiros, produção, patati patata. Foi ele, inclusive, que escolheu seu sucessor para assumir a direção, Michael Chaves. Ai, chefinho. Assim, o estúdio teve que aprovar. Mas aprovou. Longe de ser uma direção ruim, não é. Mas James Wan é diferenciado. E a saída dele faz a franquia perder demais. O importante é que já estava mais do que na hora de adaptar o caso que tornou Ed e Lorraine mundialmente conhecidos. Invocação do Mal 3. O diabo me fez fazer isso. Na verdade, traduziram para A Ordem do Demônio. Não sei porquê. Dessa vez a ambientação é nos anos 80. E a película já começa no caso principal do filme. Um pivete de 8 anos chamado David Glatzel havia sido possuído por um capiroto e agora estava passando pelo exorcismo. Mas o processo estava muito complicado. Eu me remexo muito. Até que Arne Johnson, namorado de Debbie, irmã de David, desafiou Satanásio. Entre misto fome, duvido. Ed ouviu, mas sofreu um ataque cardíaco e tirou um cochilo de mais ou menos um mês. Quando ele finalmente acordou no hospital, disse: Amor, precisamos agir. Não, homem, deu tudo certo. O exorcismo foi um sucesso. Foi não. O demônio entrou em Arne Johnson. Eu vi com meus próprios ouvidos. Eita porra.
Eles então avisaram a polícia que estava para acontecer uma tragédia, mas foi tarde demais. Arn Johnson estava bebendo uma cachaçinha com seu senhorio e colega Bruno. Ai, meu xará. Foi quando ele foi possuído e acabou esfaqueando o moço 22 vezes. O filme gosta muitas coisas. O importante é que só depois, Arn Johnson parece ter voltado a si. Valha, o que foi que aconteceu? Tô todo sujo de ketchup. Sem entender nada, ele foi preso. Após o ocorrido, os Warrens foram até um escritório de advocacia. É o seguinte, vamos alegar possessão demoníaca. Calma, vamos conseguir provas. Então o casal começou uma investigação para reunir provas. Para isso, foram até onde tudo começou, quando a criança David foi possuída. Tudo começou quando a família se mudou para a casa nova. Lá já havia um colchão d'água amaldiçoado. David foi dormir, então o demônio furou a cama e tentou puxar a criança. Depois disso, David começou a se comportar de maneira estranha. Começou a assistir Naruto, jogar cartinha de Yu-Gi-Oh! Só coisa do demônio. Os Warren foram até a casa para investigar o local onde ficava a cama d'água amaldiçoada e encontraram uma mancha devera suspeita. Lorraine então se esgueirou no espaço entre o solo e o piso e encontrou, exatamente abaixo da mancha suspeita, um totem de bruxa. Dessa vez não estavam lidando apenas com um espírito, mas com um humano satanista. A equipe se encontrou com o padre preguiçoso, que em todo o filme faz um baita nada, e perguntaram se ele sabia o que significava aquele totem. Se eu souber, vão ter que aumentar meu cachê. Então pergunte pra mim não, pergunte para o ex-padre muito suspeito, Kastner, que por muito tempo estudou o ocultismo, mas acabou dando uma pimbada, fez bebê e não é mais padre. Os detetives se encontraram com o tal Kastner, que apresentou ao casal uma espécie de museu de artefatos ocultistas, que ele tem no porão. Que coincidência, eles pensaram. O importante é que Kastner disse: não sei de nada, só sei que quem colocou esse negócio na casa fez de propósito, e isso amaldiçoou o menino e a maldição passou pro rapaz e vai todo mundo morrer, a não ser que o altar da bruxa seja destruído. Os detetives sobrenaturais seguiram investigando e buscaram casos em comum. Descobriram que uma moça chamada Kate Lincoln também foi esfaqueada 22 vezes em Massachusetts. Por ali, pertinho. Os detetives naturais encontraram também um totem na casa da amiga de Kate, Jessica, que está atualmente desaparecida. Estou curioso. O detetive Raimundo levou os Warren até o local do incidente para ver se Lorraine conseguia descobrir alguma coisa com seus superpoderes. Ela começa uma visão para recriar a cena e descobre que Jessica também foi possuída e esfaqueou Kate. Após isso, a maldição fez Jessica se autofalecer pulando de um penhasco. Agora não tá mais desaparecida. Resumindo, a maldição funciona da seguinte maneira: o amaldiçoado primeiro falece alguém, de preferência com 22 facadas, e depois se autofalece. Ou seja, Arne corre perigo de se autofalecer, e os Warren estão correndo contra o tempo. Sem muitas ideias, Lorraine pensa que talvez consiga descobrir alguma coisa se tiver contato com o corpo de Jessica. Então o casal entra na funerária de forma legalizada. Ao tocar a mão do cadáver de Jessica, Lorraine é transportada espiritualmente para o covil da bruxa e assiste ao vivo em tempo real o ritual a partir dos olhos da maldita. Ela estava para fazer Arne se autofalecer, mas Lorraine utiliza sua técnica secreta. O sangue de Jesus tem poder! Isso interrompeu o ritual e Arne foi salvo. O problema é que a bruxa possui os mesmos poderes de Lorraine e a conexão funciona para os dois lados. Os Warren voltam para casa e continuam a pesquisa com a ajuda de Drew. O problema é que o serviço de entrega dos Estados Unidos funciona com teletransporte e a bruxa enviou um totem para a casa do casal. O resultado foi que agora Ed também está possuído e pode matar alguém a qualquer momento e depois se automatar. Eles começam a traçar no mapa uma área provável de atuação da bruxa, com base no território dos dois casos e no que Lorraine lembra quando estava espiritualmente no covil. O som estava abafado, mas ela ouviu um trem e pingava água. Ainda eram poucas informações e estavam sem tempo. Então Lorraine decide retornar sozinha, até porque Ed não é confiável, até o ex-padre suspeito e comedor Kastner, para tirar mais algumas dúvidas, pois aparentemente não existia telefone nos anos 80. O importante é que enquanto isso, Ed e Drew seguiram investigando em casa. Até que Ed pensou: espera, tem água e tem trem. O covil só pode ser no porão do padre suspeito. Plot mais óbvio impossível, que bosta! Acontece que Kastner, na verdade, é muito simpático, mas sua filha nem tanto. Eu falei, né, que ele torou e fez amor e fez um bebê. Ela cresceu rodeada de totens e livros satanásticos. Não tinha videogame, então teve que passar tempo brincando com o que tinha no porão. Resultado foi que ela pegou gosto pela coisa e virou uma bruxa. O importante é que Lorraine encontrou o covil secreto atrás de uma porta secreta, no porão secreto. A bruxa faleceu, o papai traidor. Ed chegou até a casa do velho e a batalha final começou. Pequena, vem cá! Ai, ai, ai! Prepara-te, é o teu Então, o que é que te aconteceu? Não foste ao ginásio hoje? Não estás em forma? Pensas que me podes vencer?
Ao fim do embate, o altar é destruído, interrompendo a maldição. E como mochila de criança não gosta de trabalho mal feito, decide tomar a alma da bruxa. O importante é que Aaron Johnson foi declarado culpado por homicídio, só que culposo, ou seja, o juiz disse, meteu 22 facadas sem querer. Então ficou preso por apenas 5 anos e ficou todo mundo feliz. Vídeo sobre Invocação do Mal, falamos dos 3 primeiros filmes da franquia principal e destacamos como James Wan foi essencial para consolidar o estilo do Invocaverso. Mas como também aprendemos nesse vídeo e principalmente no vídeo de Mortal Kombat, James Wan é um ótimo diretor, mas como produtor, ele é um ótimo diretor. Já fica o alerta para a população. Quando você vê que seu diretor favorito tá produzindo alguma coisa, não fica empolgado não, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Principalmente se o tal cineasta for dono de uma produtora, que é o caso do James Wan. Invocação do Mal 4 seguiu com o mesmo diretor do anterior, Michael Chaves, que até agora dirigiu o 3, claro, Maldição da Chorona, que dizem ser ruim, eu não vi, A Freira 2, que é um dos piores filmes que eu já vi numa sala de cinema, meu Deus como esse filme é ruim, Chavinho me escute, Conselho de Amigo, Terror não é seu forte, tente outra coisa, pelo bem do cinema, conselho dado, agora sim. A película começa em 1964, quando Ed, Lorraine e Warren eram interpretados por outros atores. Nessa época, Lorraine estava grávida, e nada mais saudável para uma gestante do que investigar casas amaldiçoadas e enfrentar demônios. O satanásio da vez possuía um espelho assustador, e seu nome, bom, nunca saberemos. Aparentemente esqueceram como a franquia funciona. O importante é que o demônio ficou tão curioso para saber o sexo do bebê, que resolveu adiantar o parto. Ed e Lorraine foram para a emergência e, claro, o demônio foi também. O problema é que o bebê nasceu sem vida. Até que... Quero café! O bebê ressuscitou! Qual é o nome dela? O nome dela é Judy. Os 22 anos se passaram e agora, em 1986, os Warren estão aposentados. De novo, o importante é que a família da vez é... Esqueci. Os Smurfs, compostos por... um monte de gente, que o filme não apresenta e não faz questão nenhuma de criar aquele vínculo entre eles e o telespectador. Mas a segunda filha mais velha da família, uma que tem cabelo, acabou de ser crismada e ganhou de presente um espelho claramente amaldiçoado e quebrado ainda por cima, provavelmente para ver se a crisma funcionou. E sim, esse é o mesmo espelho que Ed e Lorraine enfrentaram em 1964. Agora, se a película seguisse o estilo que James Wan estabeleceu com os 2 primeiros filmes da franquia, passaríamos um bom tempo nessa casa, conhecendo os personagens, ao menos os principais. As sequências de ai que medo seriam conduzidas com paciência, criando aquele climinha gostoso e assustador. Seria como uma escalada. E cada trecho de medinho daria a sensação de que estamos subindo, as coisas estão esquentando. Mas ao invés disso, o filme simplesmente compila sustinho, transita de um pro outro como quem passa pra próxima postagem no Instagram. Que tendência miserável! A família estava ceando muito tranquila, quando de repente o teto caiu. A mãe estava falando no telefone muito tranquila, quando de repente, uma entidade invisível puxou o cabo. Vixe Maria! Uma das filhas estava brincando com sua boneca horrorosa voadora, quando de repente, surgiu uma idosa fantasma. A filha mais velha estava jogando o espelho amaldiçoado no lixo muito tranquila, quando de repente, cuspiu pedaços de vidro. Eita porra! Acontece que o espelho foi destruído no caminhão de lixo, e isso só fez o demônio ficar ainda mais poderoso. Sabe-se lá por quê? Mas nada disso importa, pois é aniversário de Ed, e os Warren estão dando uma festa. Judy, agora adulta, e parecida com Dakota Johnson, no visual e na energia songamonga de Quero Morrer, levou Tony, seu namorado. Tony, você parece tão nervoso. Tony, você parece muito nervoso. Não estou nervoso, apenas ansioso para provar a linguiça de seu pai. Do churrasco, né? Também. Eles entram na festa e são abordados pelo padre inútil Gordon, que nesse filme está determinado a fazer alguma coisa. Quero cachê, alguém falar comigo. Padre, esse é meu namorado, Antônio. Você trabalha de quê? Eu era policial, não sou mais. Mas é uma longa história, o senhor não vai querer saber? Vou mesmo não. O importante é que ficamos um bom tempo nessa festa besta, seguindo esse casal besta, pôde. O que me faz questionar, tinha algo mais desinteressante não? Negócio tão fora de foco. Esse Toin, personagem tão desinteressante, sem propósito, só tá fazendo volume, um volume ruim. Sabe aquela pizza que tem a massa maior que a pizza? Massa grossa, sem recheio e crua ainda por cima. É o Toin. Provavelmente tá no filme pra vender um retorno futuro da franquia, mas dessa vez com ele e a Judy. Quando Tony fica a sós com Ed e Lorraine, revela seus planos secretos. Eu sei que estamos namorando só tem uma semana, mas quero pedi-la em casamento. Você é retardado por acaso? Judy acaba pegando os 3 no flagra,
e vê o anel. Sem pensar duas vezes, ela aceita porque é um filme. Sim, é claro que sim. No fim da festa, Padre Gordon falou sobre os Smurfs. Tem uma família precisando de ajuda. E o senhor não ajuda por quê? Tenho medo. Então eu vou. Se tu for, não tem. Prequito. Então eu não vou. Finalmente voltamos pra família. Pela noite, o pai vê a idosa do mal e começa a flutuar. Eu consigo voar. Ao mesmo tempo, a filha recém-crismada era atacada por um fantasma maníaco com um machado espiritual. Mas como sabemos, os poderes desses espíritos se limitam a agredir portas e eventualmente morder. Dar machadada já é demais. Então ficou tudo bem. A família já havia solicitado a ajuda da igreja, mas como já aprendemos no vídeo anterior, o Vaticano só envia um exorcista PhD se o caso for comprovado. Sem saída, eles decidem apelar, ligando para Léo Dias ou para qualquer repórter da Record. Serve também. Depois, voltamos pra Songa Judy Monga. Ela foi experimentar um vestido de casamento no provador mais esquisito de todos os tempos, quando de repente foi atacada pela mesma idosa que importuna os Smurfs. Véia maldita! E em seguida por seu próprio reflexo. Mas era somente um genjutsu. Naquele dia, Padre Gordon foi até a casa dos Smurfs e viu uma velha sendo levada para uma ambulância. Como isso aconteceu, não sei, o filme não mostra. Alguma coisa empurrou ela da escada. Ah tá. O importante é que, como Gordon não conseguiu ajuda, tomou coragem e decidiu ele mesmo benzer a casa com água benta. Mas o lugar estava tão amaldiçoado que o contato da água fez subir muita fumaça. Fumaça do mal. Ai que medo, eu vou embora, tô espantado demais. Gordon foi correndo até a organização secreta dos padres para falar com o grande priest. Mas quando percebeu, havia caído em um genjutsu, uma ilusão. Provavelmente o demônio da vez é Itachi. A idosa à sua frente simplesmente desapareceu e o local escureceu. Então ele sacou sua arma mais poderosa. O sangue de Jesus tem poder! Mas nem isso funcionou, pois quando convém, o demônio é capaz de possuir corpos facilmente. Assim ele fez o padre se auto-falecer. Eu vou cair! O enterro foi muito triste. Judy encostou no caixão e sentiu uma energia altamente maligna, e ficou determinada a solucionar esse mistério, pois ela não acredita que Padre Gordon tenha realizado um auto-falecimento. No dia seguinte, Lorraine encontrou o pingente com a foto da filha na pia, e em seguida, visualizou um rio de sangue vazando de lá, tipo no Iluminado. E isso só poderia significar uma coisa. É a Judy. Acontece que Judy foi investigar sozinha o caso dos Smurfs. Ed, Lorraine e Toin se juntam para buscá-la. Vamos pra casa, filha. Não, mãe. Vamos enfrentar demônios. Tá bom. Finalmente os Warren chegaram na cena do crime. Finalmente vai começar a investigação. Essa foi a introdução mais longa que eu já vi. E agora só havia uma coisa que Ed poderia fazer. Bruaca! Ai, que delícia, me dá um pedacinho. O senhor sabia que eu era policial? Sabia. Mas é uma longa história, o senhor não vai querer saber não. Beleza. Tá bom, eu conto. Certo dia, eu atendi um chamado de baderna doméstica. Tava tocando funk. Eu bati na porta e apareceu um cara pelado. Com um membro, um pen apontado para mim como se fosse uma arma. E ele atirou. Depois desse dia eu pensei, eu não gostei, não quero ser leitado. A não ser que o senhor queira, claro. Então eu saí e comprei a aliança para Judy no mesmo dia. Eu esqueci de me limpar, então foi um pouco constrangedor. Enquanto isso, Lohan andava pra lá e pra cá, vasculhando a casa. Estou curioso. Um minuto depois, É o seguinte, tem 3 espíritos. Um doido do machado e 2 mulheres. Mãe e filha. O do machado era casado com a filha da mãe. Mas foi corno e desceu a machadada em todo mundo, nele também. Mas isso não importa, porque esse caso aconteceu lá na casa do caralho. Algum demônio altamente poderoso trouxe eles pra cá pra usá-los pra alguma coisa, não sei o quê. Porra! Tudo isso? a parte da investigação realmente foi pro caralho. Ao mesmo tempo, Judy continuava investigando e decidiu subir no sótão sozinha porque nunca viu um filme de terror. E encontrou lá, oh não, o espelho que aparentemente se reconstruiu, sabe-se lá por quê, já que ele é mais forte fora do espelho, que bicho burro. O importante é que Judy fica muito assustada e foge, mas acaba se deparando com uma... uma Annabelle gigante! Tá doendo meu pescoço. Mas isso obviamente era um genjutsu. Pelo menos ela descobriu a fonte de todo o mal. Quando os Warren encontram o espelho, pensam, meu Deus, ele nos achou. Eles precisam levar o objeto pra longe da casa. É quando a batalha final começa. Pensas que não pode vencer? Uma hora o demônio possui o corpo da Judy, outra hora tenta falecer ela, depois não tá mais possuída. Ele não sabe o que quer. Quer possuir? Quer matar? Não quer nada? Desistiu? Mas o importante é que o demônio pode ser forte, mas nada supera o poder do amor.
O filme então salta para o dia do casamento, e entre os convidados, vemos diversos personagens anteriores para dar aquela emocionada brega, no sentido ruim, e juram que estão fechando a franquia de maneira triunfante, até a desgraça do James Wan aparece ali. O importante é que ficou todo mundo feliz, menos quem pagou ingresso para assistir isso.